Atenção! Se você é sensível a alguns assuntos, recomenda-se pular este conteúdo, pois o mesmo trata-se de violência, suicídio e contém imagens e narrativas fortes. Se você tem problemas relacionados ao que foi mencionado, não assista, não ouça, não veja e não escute. Preserve a sua saúde mental. Bem-vindos ao podcast Na Trilha do Terror. Antes de começar mais uma história, não esqueça de dar o coraçãozinho neste episódio, nem das 5 estrelinhas de avaliação e nos seguir. Comente também o local e a hora em que você ouve a gente. Agora vamos para o episódio de hoje. Era véspera de Natal, e as famílias se preparavam para celebrar aquela data festiva. Fazia anos que os irmãos não se viam, mas dessa vez todos viajaram para a casa paterna, e a família estava feliz. Filhos, noras, genros, netos, havia muitas pessoas, todas vivendo a alegria do espírito natalino. De repente, aconteceu algo trágico. Ouve-se um barulho de um tiro, de revólver, e os gritos desesperados de um garoto. Quando os familiares entram no quarto, viram uma cena terrível. Felipe estava no chão, com o rosto ensanguentado. Faria 9 anos no mês seguinte. Seu primo e melhor amigo... The new LinkedIn Hiring Pro can't undo your last hire. The empty seat. Who is actually just that, an empty chair in your office because you couldn't find someone to fill it. So it just sat there costing you money with all its fancy ergonomic features. But LinkedIn Hiring Pro can make it easy to fill that seat with the right candidate. With nearly 60% of businesses finding someone to interview in the first week alone. Hire right the first time with LinkedIn Hiring Pro. Post a free job today at linkedin.com/quality. We gather here tonight to bring women back to their rightful place. The Testaments, a new Hulu original series from the executive producers of The Handmaid's Tale. It's easier to accept a story than believe that the people around you are monsters. The battle isn't over. There comes a time when you have to take action, when you have to choose your own destiny. Never quite as it seems. Watch the new Hulu original series, The Testaments, streaming on Hulu and Hulu on Disney Plus for bundle subscribers. Terms apply. Luiz gritava, tomado pelo pânico, em frente ao guarda-roupa onde o pai guardava o revólver calibre 38 carregado. Nenhum adulto viu o momento em que a arma disparou. As 2 crianças brincavam de polícia e ladrão quando a tragédia aconteceu. Esse foi o início de um Natal que ninguém da família poderá esquecer. A mãe de Felipe gritava aos prantos: "Por que, Senhor? Por que?" O ser humano não consegue tirar do inconsciente essa pergunta. Todos carregamos os nossos porquês. O sofrimento não tem explicação aparente, mas dói, perturba e não nos deixa ser felizes. Como posso comer em paz quando há milhões de crianças no mundo que perecem de fome? Como desfrutar o calor de cobertor no inverno, quando há pessoas morrendo de frio nas ruas das grandes cidades? Se Deus é amor, por que existe sofrimento? Esse é o caso da contagem regressiva, Os 4 Cavaleiros do Apocalipse, a segunda parte da série O Amanhecer de um Novo Tempo. A história que hoje você vai ouvir foi escrita por Alejandro Bulhon e enviada para ser contada aqui por nós em nosso canal. E se você também tem uma história e quer enviar para nós, o e-mail é natrilhadoterror@gmail.com. Caso você queira enviar por meio do WhatsApp, o link está na descrição do conteúdo. Não se esqueça de se inscrever e apoiar nosso podcast. O link para você apoiar o canal
está na descrição do episódio. Ao ser apoiador do canal, você tem relatos exclusivos e tem benefícios especiais só para você. Eu sou Ney Pantoja e vamos juntos para mais um episódio na Trilha do Terror. Isso mesmo, Ney. Dito isso, amigos, dito isso, amigas, eu sou o Márcio, vem ser trilheiro, trilheira com a gente. Só não fique parado no trilho, pelo qual nós vamos percorrer agora. Entre as muitas figuras que causam estranheza no Apocalipse, os 4 cavaleiros são uma das que provocam mais medo e espanto nas pessoas. Também é uma das profecias que mais alimentam a imaginação dos profetas do fim do mundo. Morte, espada, fome e peste são ingredientes úteis para levar desespero e pavor às pessoas, já aflitas diante da violência da nossa sociedade. Mas o que realmente há por trás desses misteriosos cavaleiros? Como veremos a seguir, essa profecia faz parte de uma seção mais ampla do Apocalipse, que trata das diferentes fases da história cristã, nas quais podemos identificar um grande conflito entre Deus e Satanás pelo destino eterno de cada ser humano. Além disso, apresenta a maneira como os cristãos reagiram às investidas do inimigo nesses diferentes períodos históricos. Antes de escrever sobre os cavaleiros, o apóstolo João narra sua visão sobre um livro selado. Vi, na mão direita daquele que estava sentado no trono, um livro em forma de rolo escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Apocalipse 5:1. A pergunta do anjo é importante, porque o destino da humanidade está ligado a esse livro. João chorou ao observar que ninguém era digno de abrir o livro, até que ouviu um dos anciãos dizendo: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Apocalipse 5:5. Jesus triunfou para dar fim ao conflito e ser o Senhor da história. Nesse contexto que, após a abertura dos primeiros 4 selos, surge, respectivamente, cada um dos cavaleiros do Apocalipse. This summer, soccer is here, and so are the watch parties. And Uber Eats has your game day essentials covered, with 30% off orders from Aldi, Kroger, and Dollar General. Everything you need to keep your crowd happy, delivered straight to your door. Chips, dips, fresh ingredients, and more. Order in so you can lock in for the games. 30% off your grocery order, only on Uber Eats for a limited time. This episode is brought to you by Perfect Bistro Cat Food. Cats, this ad is for you. Has your human ever called you picky, persnickety, choosy? If so, Perfect Bistro Cat Food is for you. With ingredients like wild-caught tuna and pasture-raised lamb, tantalizing textures, and delectable flavors that meet even the most discerning cat standards. You're not picky, you're just perfectionists. Perfect Bistro, mealtime perfection for every cat. Have your human visit perfectbistro.com. Algumas seções do Apocalipse, como os 7 selos e as cartas às 7 igrejas, possuem características em comum. Os paralelos entre as seções e os símbolos bíblicos associados a essas passagens indicam que o primeiro elemento de cada série de 7 se refere ao período apostólico e o 7º ao período final da história deste mundo.
culminando com a volta de Jesus. Essas evidências nos mostram que os selos deveriam ser entendidos como uma referência ao que deveria ocorrer entre o estabelecimento da Igreja e o retorno de Cristo. Em outras palavras, os 7 selos marcam o curso da história, revelando o que aconteceria com o povo de Deus desde a época dos apóstolos até a manifestação gloriosa de Jesus. Assim, quando o 7º e último selo for aberto, o pecado e o mal chegarão ao fim, e Cristo voltará para buscar seus filhos que permaneceram fiéis a Ele. O cavalo branco. Quando foi aberto o primeiro selo, apareceu um cavalo branco. O Apocalipse diz que o seu cavaleiro tinha um arco e foi-lhe dada uma coroa. E ele saiu vencendo e para vencer. Apocalipse 6.2. Essa descrição revela a pureza, representada pela cor branca, e o poder de conquista do Evangelho diante do paganismo no início da Igreja, representado pela coroa de vitória. A figura do cavalo branco nos revela como foi inicialmente conduzida a Igreja de Jesus. Aquele foi um período de guerra entre a verdade e a mentira, entre a verdadeira e a falsa adoração. A Igreja foi cruelmente perseguida por não aceitar se inclinar diante de César, que proclamava adoração para si. Você pode imaginar quem estava por trás de César, não é mesmo? A Igreja também foi duramente perseguida por sua fidelidade à palavra de Deus. Os 7 selos marcam o curso da história, revelando o que aconteceria com o povo de Deus desde a época dos apóstolos até a manifestação gloriosa de Jesus. Apesar de toda a fúria desatada contra o povo de Deus, naquele período, a Igreja se manteve fiel nos 2 pontos críticos: adoração e obediência. Foi uma igreja vencedora que fez exprimir seu inimigo com sua doutrina pura e seu espírito de evangelização. Essa descrição, portanto, se refere ao primeiro século, enquanto os fundamentos da verdade do Evangelho ainda eram preservados. O cavalo vermelho. Ao abrir-se o 2º selo, diz o texto bíblico que saiu outro cavalo que era vermelho, e ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Também foi-lhe dado uma grande espada, Apocalipse 6.4. O cavalo vermelho revela a repressão, discórdia e controvérsia. Vermelho é a cor do sangue, e por esse motivo muitos estudiosos da Bíblia relacionam esse período com a época de perseguições extremas que a Igreja atravessou sob as mãos de Césares. No entanto, o texto bíblico também afirma que as pessoas se matavam umas às outras, o que parece indicar um conflito interno, ou seja, algo que ocorreu no interior da própria igreja, tendo como protagonistas os próprios cristãos. E, infelizmente, em seu afã de evangelizar o mundo, a igreja começou a batizar pessoas que não tinham conhecimento suficiente da doutrina. Muitos gentios, gregos e romanos, por exemplo, se uniram à igreja sem ter abandonado seus velhos costumes e doutrina. Ao agirem dessa forma, imperceptivelmente, contaminaram a doutrina bíblica que se mantivera pura até então. Assim, o cavalo vermelho e seu cavalheiro representam, de modo geral, a igreja do 2º século, ao início do 4º século. Nesse período, ela foi duramente perseguida pelo Império Romano, mas enfrentou também seus desafios internos, um afastamento da simplicidade evangélica e a aceitação de doutrinas e conceitos de origem pagã. O cavalo preto. Depois de o 3º selo ser aberto, João diz:
Então olhei, e eis um cavalo preto e seu cavaleiro com uma balança na mão. Apocalipse 6,5. A cor preta fala por si mesma. É a antítese do branco. Se o cavalo branco simboliza o período de pureza da igreja, você pode imaginar o grau de degradação representado pelo terceiro cavaleiro. Essa é a igreja que se estende do início do quarto século até o começo da Idade Média. Study and play come together on a Windows 11 PC. And for a limited time, college students get the best of both worlds. Get the Unreal College Deal. Everything you need to study and play with select Windows 11 PCs. Eligible students get a year of Microsoft 365 Premium and a year of Xbox Game Pass Ultimate with a custom color Xbox wireless controller. Learn more at windows.com/student offer. While supplies last. Ends June 30th. Terms at aka.ms/collegepc. Do you hear that? Sounds like breakfast is ready. Because Quaker's coming in hot with morning nutrition. 100% whole grain oats and a good source of fiber to fuel the rhythm of your morning and kickstart your day. And that sounds absolutely delicious. Fuel to start whatever's next. Quaker, official sponsor of FIFA World Cup 26. Um dos principais marcos desse período foi a conversão de Constantino. Ao se tornar cristão, o imperador pôs fim às perseguições sistemáticas que a igreja havia sofrido desde o primeiro século. Entretanto, ele também levou a igreja para o domingo como um dia especial de adoração. Os cristãos nunca se atreveriam a adorar o sol, mas fizeram uma pequena concessão ao adorar a Deus no dia dedicado a essa estrela. Quase nada. Você percebe? O sábado foi considerado apenas um detalhe. O importante era adorar o verdadeiro Deus, sem dar muita atenção ao dia de guarda. Dessa maneira, o inimigo conseguiu corromper o quarto mandamento da lei de Deus, ao se tornar posteriormente a religião do império. O cristianismo viu um aumento significativo do número de membros. Havia igreja nas metrópoles da época, que passaram a ocupar antigos templos pagãos, a quem elas deviam obedecer. Tinha que haver um líder. Como Jesus não está mais presente, alguém deve assumir a liderança da igreja, pensavam alguns. E o mais natural é que fosse o bispo de alguma das igrejas existentes. Mas quem? Se Roma era o poder político que dominava o mundo, seria lógico que o bispo de Roma passasse a ter o comando da cristandade, gradativamente. Mais do que liderar a igreja, ele também conquistou grande autoridade sobre questões políticas. Por fim, com a queda do Império Romano, a única autoridade que permaneceu foi a do bispo da Igreja de Roma, antiga sede do poder político. O poder desse líder religioso não era mais apenas espiritual, era também político e social. Depois de o apóstolo João ver o cavaleiro montado num cavalo preto, com uma balança na mão, ele ouve uma voz. Ele ouve uma voz dizendo: uma medida de trigo por um denário. 3 medidas de cevada por um denário. Apocalipse 6,6. Essa era a quantidade mínima para a sobrevivência de uma pessoa nos tempos antigos. Geralmente, a ração que um soldado ou um escravo recebiam. No entanto, o valor de um denário era bem superior ao preço daquela ração. Isso simboliza a opressão, exploração e fome a que o povo estava sendo submetido. Quer dizer que os líderes da igreja do período representado pelo cavalo preto se caracterizaram por promover fome espiritual, escondendo do povo, abre aspas, o pão da vida, fecha aspas, que é a palavra de Deus. O inimigo mais uma vez estava atingindo seu propósito. Mas, quando apareceu o cavalo preto, a voz disse: não danifiqueis o azeite e o vinho. Apocalipse 6,6.
Mas o que isso significa? O que significa isso? Significa que, apesar de o povo ser privado do acesso à palavra de Deus, ainda teria a ação do Espírito Santo representada pelo azeite. E mais, significa que haveria um grupo fiel, um remanescente que, apesar de tudo, permaneceria firme em favor dos ensinamentos divinos, adorando unicamente o Deus Criador dos céus e da terra. O cavalo amarelo. Na abertura do quarto selo, João declara: Vi, então, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro se chamava Morte, e o inferno estava seguindo. E lhes foi dada autoridade sobre a quarta parte da terra para matar a espada pela fome, com a mortandade e por meio dos animais selvagens da terra. Apocalipse 6:8. A visão simboliza o período no qual se consumou a degradação da igreja. Essa degradação teve início no tempo simbolizado pelo cavalo vermelho. Acentuou-se no período representado pelo cavalo preto e se tornou terrível nos dias do cavalo amarelo. A igreja pura que Jesus estabeleceu e que os apóstolos e os primeiros cristãos mantiveram incontaminada durante o primeiro século foi se corrompendo lentamente. E ao chegar à Idade Média, a igreja já não era nem a sombra do que fora quando fundada por Jesus. Nesse período triste da igreja, os filhos de Deus, guiados por seus líderes, afastaram-se completamente dos ensinos da Bíblia. Por isso, trata-se de um período escuro. À medida que crescia o poder do líder da Igreja de Roma, as trevas se tornavam mais densas. A fé e a obediência passaram de Cristo, o verdadeiro fundamento, para um líder humano. O Evangelho era perdido de vista enquanto as formas de religião se multiplicavam. Longas peregrinações, obras de penitência, adoração de relíquias, construção de templo ou imagens, doação de grandes quantias de dinheiro para a igreja, tudo isso era exigido dos fiéis para aplacar a ira de Deus. Onde estavam os fiéis cristãos que foram perseguidos por causa da palavra de Deus? Onde estavam aqueles que pagaram com a vida a ousadia de obedecer à ordem divina que diz: até que o céu e a terra passe, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo seja cumprido. Mateus 5,18. Os pretensos líderes cristãos desse período tinham mudado os mandamentos de Deus sob a alegação de que a igreja tinha poder para fazê-lo. Questão de vida ou morte. Graças a Deus, ao longo da história, sempre houve um remanescente fiel, pessoas muitas vezes invisíveis aos olhos do mundo, que continuaram adorando o único e verdadeiro Deus e obedecendo fielmente a sua palavra. Durante a Idade Média, muitos cristãos sinceros se escondiam nas covas e montanhas para permanecerem fiéis ao Senhor, sem sofrer a terrível perseguição do poder que, abre aspas, em nome de Deus, fecha aspas, queria obrigá-los a desobedecer a palavra divina e adorar seres humanos. Hoje não é diferente. Ainda existe o remanescente fiel e o Apocalipse o identifica de forma clara. A injustiça que revolta. No capítulo 6 do Apocalipse, ao ser aberto o quinto selo, João vê pessoas cansadas de sofrer. Trata-se, na verdade, de uma metáfora, na qual o sangue dos mártires derramado sobre o altar simbolicamente clama, abre aspas, até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Fecha aspas. Apocalipse 6:10. Essas pessoas, em certa medida, representam todos os que sofrem sem motivo aparente. Se você olhar para o mundo, perceberá que existe muita injustiça. O mal parece triunfar sobre o bem. A pessoa honesta é considerada boba, enquanto desonesto é tido como esperto. Até o profeta Abacuque um dia indagou: por que então toleras os traidores e te calas quando os perversos devoram aqueles que são mais justos do que eles?
Abacuque 1,13. A injustiça e o sofrimento dos inocentes causam revolta, mas é preciso entender que Deus não é o originador do sofrimento. Nenhuma tragédia nasce na mente divina. Morte, doença, traição, injustiça, enchentes, secas, terremotos e furacões, enfim, tudo aquilo que traz dor ao ser humano tem origem na mente e no coração do inimigo de Deus. A Bíblia é clara ao afirmar que Deus criou o mundo perfeito, Gênesis 1:31. A morte e o sofrimento não faziam parte do ambiente idealizado pelo Criador. Mas as Escrituras também dizem que Deus confiou este mundo aos cuidados do ser humano. Infelizmente, Adão e Eva venderam este planeta ao inimigo de Deus. E o venderam barato, por 1 minuto de curiosidade, prazer ou descontrole. O ser humano deu ouvido à voz da serpente, preferiu seguir seu conselho a obedecer à palavra de Deus. Andando sobre as mesmas pegadas. Às vezes pensamos, abre aspas, como é que Adão e Eva foram tão imprudentes a ponto de trocar um mundo tão belo e perfeito por 1 minuto de aventura, fecha aspas. A realidade é que agimos como eles. Não somos diferentes do primeiro casal. Ainda hoje fazemos a mesma troca. Alguns arruinam a família por 1 minuto de curiosidade. Estragam seu futuro por causa de uma aventura. Vendem seus valores, seus princípios e até o próprio respeito. O ser humano incoerente só valoriza o que tem depois que perde. A busca desesperadamente a morte quando Deus lhe confiou a vida. Após o pecado, o diabo disseminou o mal pela terra. A sua única motivação é fazer com que a criatura sofra, porque sabe que por trás dela está o Criador. Banido do céu e sabendo que é impossível vencer a Deus em um confronto direto, o diabo percebeu que a melhor maneira de fazer o pai sofrer é provocando dor nos seus filhos. Por outro lado, Satanás quer desvirtuar o caráter de Deus. Esse é seu grande objetivo. O arqui-inimigo do bem sabe que, por fim, a criatura atribuirá todos os sofrimentos ao Criador. Você, por exemplo, já se perguntou por que Deus permite que crianças inocentes morram de fome? Deus não é o autor dessas tragédias, mas os seres humanos as atribuem a ele inconscientemente. O inimigo conseguiu o que queria, apresentar a imagem de um Deus mau e arbitrário. O dono do mundo. Surge então outra pergunta. Abre aspas. Deus não é mais poderoso que o diabo? Ele não pode impedir que o sofrimento toque nossa vida? Fecha aspas. Sim, pode. Mas já vimos que Adão e Eva passaram o título de propriedade deste mundo ao inimigo. E Satanás se sente tão dono que, quando Jesus habitou aqui, ele teve a ousadia de lhe mostrar todos os reinos do mundo e a glória deles e dizer: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Mateus 4:9. Perceba, o diabo não é dono de nada. É um ser criado como qualquer outra criatura, mas se acha no direito de sentir-se dono do mundo e introduzir dor e tristeza naquilo que ele considera sua propriedade. Foi isso que Deus nunca prometeu, que seus filhos não sofreriam neste mundo. Analisemos, pois, a história de Lázaro. Ele estava enfermo, e suas irmãs enviaram mensageiros a Jesus com o seguinte recado: aquele que o Senhor ama está doente. João 11:3. Isso significa que aqueles que são amados por Deus também podem ficar enfermos? O que você acha? A Bíblia diz ainda que Lázaro morreu e que Maria reclamou com Jesus:
Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. João 11:32. Maria reproduziu o típico comportamento humano de atribuir a Deus uma culpa que não corresponde a ele. Encontramos outro exemplo no Salmos 23. Nele, Davi expressou sua confiança no Senhor como seu grande pastor. Mas apesar disso, ele declarou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Salmo 23:4. Davi não afirmou que os que confiam no Senhor não morrerão. Ele disse que aqueles cujo pastor é o Senhor nunca estarão a sós no meio da escuridão e das trevas. O pastor sempre os acompanhará. Você está passando pelo vale da sombra da morte? Está enfrentando um momento difícil na sua vida? A morte lhe arrancou um ente querido? Isso está doendo muito? Não rejeite a dor, aceite-a e tente administrá-la com o conforto divino. This episode is brought to you by Viore. For Father's Day, give him something built for wherever the day takes him. Viore's performance joggers, breathable polos, and travel-ready layers are made to move. From workouts to downtime, on the clock or off, these are the everyday staples he'll wear on repeat. Get 20% off your first order at Viore.com/Father's Day. Exclusions apply. See site for details. United connects you to more of the world than any U.S. airline, and United for Business can get your company where you need to go. Whether you're growing a business or managing travel for thousands, they offer solutions to fit your needs. Track expenses, create reports, and manage traveler perks. Plus, employees earn Mileage Plus miles while your company saves on travel. Get started with no minimum spend or flight requirements. Visit business.united.com/podcast. Criados para não sofrer. Certa vez recebi a carta de um amigo que estava passando pelo Vale da Sombra da Morte. Tudo estava escuro ao seu redor e ele não enxergava saída para o seu problema. Na carta, relatava todo o drama que estava vivendo e na parte final dizia, abre aspas, o que mais me dói não são as tribulações que estou enfrentando, mas a minha maneira de reagir diante delas. Eu acho que, como cristão, deveria me alegrar com as provações e sofrimentos, porém eu não consigo me alegrar e sinto que nunca fui um bom cristão. Fecha aspas. Alguma vez você experimentou esse mesmo sentimento? Então me permita lhe dizer algo. Nenhum ser humano normal se alegrará com a dor. Sabe por quê? Porque a dor e o sofrimento são experiências intrusas na existência humana. Deus não nos criou para sofrer, mas para ser eternamente felizes. Cardos e espinhos, enfermidades e mortes são consequências da estrada do pecado neste mundo. Portanto, nunca se encaixarão confortavelmente na experiência humana. Sempre estarão machucando. Podemos conviver com tudo isso, mas será sempre desconfortável. O conselho bíblico é que devemos nos alegrar em meio à dor, não por causa da dor, ou seja, é possível para o cristão conviver vitoriosamente com o sofrimento, por causa da presença de Deus em sua vida. Os mártires de Apocalipse 6 morreram, abre aspas, por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que deram, fecha aspas. Apocalipse 6:9. Perceba que, embora esses cristãos tenham sido vitoriosos a ponto de morrer por Cristo, eles nunca aceitaram o sofrimento como algo normal. Mais ainda, acreditavam que havia chegado o momento de pôr fim à história do pecado. Ouro purificado no fogo. Egoísmo?
Essa é a palavra certa para tentar compreender as motivações do diabo ao provocar sofrimento no ser humano. Ele nos faz sofrer pelo puro prazer de ver o sofrimento. Ele causa dor para destruir. Mas Deus, em seu íntimo amor, toma esse sofrimento que saiu da mente do inimigo para destruir e o transforma em um instrumento de edificação. Assim, o ouro entra no fogo, mas não se queima como a madeira. Pelo contrário, ele sai purificado. O diamante bruto é colocado sob o esmeril e não desaparece como a pedra comum. Na verdade, ele sai transformado em uma valiosa joia de facetas luminosas. Todo aquele que confia no Senhor Jesus é ouro e pedra preciosa. O sofrimento pode vir, mas não será capaz de destruí-lo. Os que confiam no Senhor sairão vitoriosos, puros como o ouro e brilhantes como o diamante. Esse foi o caso da segunda parte da série O Amanhecer de um Novo Tempo, Os 4 Cavaleiros do Apocalipse. A primeira parte foi a mancha no universo, onde a gente consegue entender bastante esse segundo episódio aqui dessa série. Ney Pantoja, você já tinha ouvido algo semelhante a isso, uma explicação tão clara como essa de uns capítulos tão difíceis de entender do livro do Apocalipse, Ney? Na verdade é um adendo aqui, né? Porque ouvimos bastante a respeito, né? Imaginamos, pô, é algo muito ruim, né? Mas aqui foi detalhado, né? Nos mostra com clareza, o passo a passo e como foi a evolução de cada mal apresentado, né? Porque na verdade foram um mal e vai crescendo a cada cavaleiro, né? A cada cedo que se abre. Justamente. E é interessante essa última abordagem que ele deu aí agora, o Alejandro Bulhão mandou esse conteúdo pra gente, a gente foi adaptando para poder contar assim, eu achei muito interessante, porque o horror que toda essa história vem causando à humanidade. E muitas das vezes, como ele bem disse ali, Ney, agora eu vou entrar assim na questão que eu queria dizer, nós temos a mania de culpar o Criador, né? Exatamente. Qualquer dificuldade, sempre é culpa cai pro Criador. Geralmente não aceitamos assim as nossas falhas, né? Não fomos nós que escolhemos o caminho errado. Porque a orientação é clara, né? Tem um caminho do Senhor que não é fácil, é árduo, né? Mas às vezes as pessoas tendem a procurar facilidades, né? E essa facilidade é enganosa. Eu costumo dizer, Ney, que a nossa vida ela é rodeada por escolhas. Verdade. A escolha que eu fizer hoje, ela pode ser positiva ou negativa. E essa escolha ela vai ter consequências boas ou ruins. Concorda? Concordo, porque assim, o homem, né, quando trilha o seu caminho, aí ele pensa no futuro, aí ele tem aquele, como ele foi moldado, né, pela família. Ele sabe o que é o correto. Uhum. Geralmente a pessoa erra sabendo que é errado. Porque a orientação, desde criança, você sabe o que é certo e o que é errado. Aí, por mais às vezes, você sabe que está errado e você quer se enganar. Ainda põe culpa em Deus, que dificultou a sua vida. É verdade. E é como o filho desobediente, né? Que o pai fala, não vai, não anda com fulano, não anda com Beltrano. E quando acontece algo ruim, ele culpa quem? Geralmente é isso, né? Porque nem aquela história lá. A mãe fala, pô, tô com pressentimento aqui, fica em casa. Aí o cara vai e sai. E não dá outra. O pepino vem e é grande, né, Ney? Geralmente sim. O abacaxi é difícil de descascar, viu, gente? E é interessante essa abordagem do Alejandro Bulhão aí, nesse aspecto que ele colocou, do inimigo de Deus, ele fazer as coisas, ele é invisível, assim como Deus é invisível, a gente enxerga Deus, sentimos Deus pelos olhos da fé e pela fé. E o inimigo, ele trabalha no mesmo sistema, ele faz o ser humano aprontar, ele faz o ser humano a fazer maldades, e o que acontece? Ele sai, e quem é que fica para assumir a culpa? Exatamente. Ora pro Senhor. Justamente. Não. À primeira vista, a culpa é do ser humano que fez ali a maldade.
influenciado por ele. Aí esse ser humano vai, porque Deus me deixou fazer isso. Não, uma coisa é Deus deixar, outra coisa é Deus permitir. Porque tem o livre-arbítrio, né? Justamente, Ney. Você chegou num ponto crucial agora. Sabe qual é a maior mentira da face da Terra, Ney? Não, pode falar. Foi a que o diabo inventou para a humanidade inteira, que ele não existe. E tem muita gente acreditando nisso, meu querido. Isso é verdade, porque se ele não é visto, né, por que culpá-lo? Se ele não existe, que culpa ele levará, né? Justamente. Então, como eu sempre falo aqui para você, meu amigo, como eu sempre falo aqui para você, minha amiga, os relatos que nós recebemos aqui de lobisomens, o Ney já deve ter ouvido bastante. Inclusive, o Ney é um dos nossos apoiadores lá na Apoia-se, Ney. Muito obrigado aí pelo teu apoio e tá sendo muito legal aí contar com você nessa gravação de hoje. O Ney tá aqui hoje, gente, porque ele é apoiador e foi sorteado para estar gravando com a gente, na verdade, na segunda-feira, né, Ney? Mas como teve aquele imprevisto que você passou, e hoje eu convidei o Ney para estar aqui com a gente para fazer essa gravação, não foi, Ney? Foi uma gentileza tremenda, porque participar desse evento aqui, porque nós ouvir o podcast, né? Pô, é legal pra caramba. E você participar é totalmente diferente, ó. É uma adrenalina, é uma emoção assim única. Ficou nervoso aí não, né, Ney? Não ficou nervoso aí não, né? Nervosismo assim, mas ela é um nervosismo legal, sabe? Que bacana. Então, meus amigos, então assim, voltando, eu já expliquei isso aqui em outros episódios para vocês e vou deixar aqui mais claro esse assunto. Por exemplo, tem gente que fica rindo das pessoas que mandam os relatos pra gente, que viu a casa assombrada, o negócio tremer, que viu fantasma, que viu lobisomem, que viu mundo sem cabeça. Que mentiroso. Gente, não é mentira. Não é mentira das pessoas. Elas viram sim. Só que eu, Márcio, você que está em casa, você não precisa concordar comigo, mas eu tenho a minha opinião, eu vou omiti-la e você analisa mediante a tudo que você já ouviu até aqui e ver se faz sentido ou não. Aí você toma a sua decisão, a sua escolha. Eu não acredito, até estava falando isso com o Júlio César ontem em off, né, quando nós terminamos de gravar na segunda-feira, quer dizer, o episódio. Eu não acredito que um ser humano sofra a metamorfose para se transformar numa besta fera da noite, Ney Pantoja. Sim. Entende? Entendo. Eu não acredito que o Ney Pantoja vai ler o livro lá de São Cipriano e vai se transformar num lobisomem. Eu não acredito nisso. Com todo o respeito a você que acredita nessa história. Eu não acredito. O que eu acredito? Eu acredito que Satanás, o inimigo de Deus, como nós vimos aqui na explicação bem detalhada do Alejandro Bulhon, como que ele se esconde por trás das máscaras, não é isso, Ney? Exatamente. Como que ele se esconde? Por trás das máscaras, ele pode tomar forma humana, ele e seus demônios, tomar forma humana, e a pessoa olhar para aquele cidadão e daqui a pouco ele vai lá e vira um lobisomem. Um exemplo. Aí eu acredito, Ney. Nesse conceito eu acredito. Eu não sei se você concorda comigo ou se você compreendeu o que eu quis dizer. Não, eu entendi a sua visão. Eu acredito também numa situação seguinte, ó. A mente é um campo muito vasto, entendeu? A mente humana, sim. É um campo muito vasto. E as pessoas, elas acreditam em determinadas coisas e cada um tem uma percepção diferente. E eu acredito no lobisomem. I wrote a little song to remind you, Choice Hotels get you more of the experiences you value. The Cambria Hotel's got it all. A rooftop bar, have a ball. Bring a date, your squad, or even your mom. Book direct at choicehotels.com. The most memorable gifts aren't found, they're made. Zazzle is a custom marketplace where you pick any product, a mug, a card, a tote, a phone case, and make it personal. A photo, a name, an inside joke. The kind of gift that actually fits the person. That's what 30 million customers have been coming back to Zazzle for over 20 years to find. Right now, save 25% on your first order at Zazzle.com. That's Zazzle.com. Make it zamazing. Nessas coisas não duvido, dessas lendas. Eu acredito, entendeu? Nem eu. Eu nunca vi, mas eu acredito. Então, nem eu. E, de novo, eu acredito nessa cosmovisão que eu acabei de explicar para você agora.
Percebe? Agora, dizer que o Ney Pantoja vai virar um lobisomem, não. Isso aí não. Isso eu não acredito. Eu vou ficar na casa do Ney e quero ver o Ney Pantoja virar lobisomem. Não vai virar. A menos, Ney, que você não seja o Ney. Você tá entendendo? Entendi. A menos que o Ney não seja o Ney. Então você de casa já pegou o que eu quis dizer. Mas é isso, meus amigos. Pode falar, Ney, desculpa. Não, eu tava concordando lá com aquela visão que você falou. Se o cidadão ele pode transformar qualquer coisa, né? Vir como um ser humano e depois transformar em algo, né? Sim, a Bíblia diz que, acho que é 2 ou 1 Coríntios, não lembro muito bem agora, que ele tem poder até para se transformar num anjo de luz. Então, se o inimigo de Deus ele pode se disfarçar de um anjo de luz, ele pode se disfarçar de mim e de você ou não? Com certeza, com certeza. É isso, meus amigos. É isso aí que eu quero dizer para vocês. Com todo respeito aí às pessoas. Então, assim, ó, eu acredito em todos os relatos que eu já recebi até hoje, de pessoas que viram a manifestação do lobisomem, da mula sem cabeça, do Saci Pererê, da casa assombrada. Gente, é verdade, não é mentira das pessoas, não. E outra coisa, porque assim, a falta do conhecimento também corrobora para que isso aconteça. Porque quando você conhece quem está fazendo isso, isso desaparece. Entende? Quando a gente passa a conhecer ali as suas artimanhas, a sua forma de querer enganar o povo, aí você se livra disso. Inclusive, na gravação que eu fiz com o Júlio César, Pantoja, que você não pôde participar, eu falei um pouco sobre isso, não vou nem comentar aqui para não ser repetitivo. Mas o que acontece? Quando a gente conhece, a gente fica liberto desses enganos. Verdade, né? A verdade pode libertará, né? Isso, a verdade vos libertará, justamente porque você sabe de onde vem a fonte daquele sobrenatural, daquela coisa que está acontecendo ali, né, Pantoja? Mas é isso. Amigo, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal, não se esqueça de seguir a gente e de comentar de qual parte do Brasil e do mundo você ouve a gente. Desde já, meu muito obrigado a cada um de vocês pela audiência, obrigado a você aí que está no Spotify, você no YouTube e os apoiadores. Eu quero agradecer aqui ao Ney Pantoja, que é um apoiador, o Júlio César, que é apoiador, o Ednei Balduino, apoiador, o Juan Martins, apoiador, a Ana Paula de Carvalho, apoiadora. Quero agradecer a Rosemary, apoiadora, o Léo Marques também, que é apoiador, e o Jorge Luz, que hoje ia participar com a gente aqui, mas não pôde estar com a gente também, porque ele disse que lá na cidade dele, na terra dele, está caindo um pé d'água e caiu a energia e ele acabou ficando sem internet. E o nosso querido amigo Rodney Bukemi, que está preparando aí um sketchbook para sortear para vocês aí, apoiadores. Junei, tu está concorrendo aí a um sketchbook, hein, do Rodney Bukemi, quadrinista, desenhista da Marvel. Legal. Esse é um presente de respeito, hein? Pois é, o sketchbook do ano passado, quem ganhou foi a Rosemary de Queimados. O sorteio que nós realizamos, a Rosemary foi a grande contemplada com o sketchbook do Bukemi, que ele desenha para Marvel e para DC Comics, meus amigos. Então, faça você também esse apoio para o canal, o link está aqui na descrição do conteúdo. Você escolhe lá se quer apoiar na Apoia, se quer apoiar no Orelo, tá bom? Vem ajudar a gente nessa sexta temporada. Meu amigo Ney Pantoja, alguma coisa mais que você queira acrescentar sobre o episódio de hoje, meu amigo? Na verdade, é um negócio para pensar, né? Porque às vezes a realidade está acontecendo aí, você na correria do mundo, né, você passa despercebido, né? Mas quando você pega um texto desse aqui, você ouve, tá tudo à sua frente ali, refletir e melhorar. Esse é o caminho. Perfeito. Meu amigo, minha amiga, muito obrigado a você que ficou até o final, muito obrigado a você que está seguindo a gente. Se você ainda não segue, passa a seguir para não perder nenhum desses conteúdos. E lembrando que você que é apoiador, as pessoas que são apoiadores do canal, vai ouvir esse episódio em primeira mão. A primeira parte desse episódio, a primeira parte dessa série, ou seja, A Mancha do Universo, saiu para os apoiadores lá em fevereiro. Ou em janeiro, uma coisa assim. E só chegou para você aqui no Spotify agora. Então veja só o benefício de você ser apoiador. Você ouve muito na frente do pessoal aqui do Spotify, do pessoal aqui do YouTube. Pantoja, você já conseguiu ouvir todos os episódios lá disponíveis para vocês, Pantoja, ou não? Não, ainda não. Mas eu sempre vou ouvindo, né? Geralmente no caminho do trabalho e no intervalo do almoço lá. É legal ficar ouvindo. Legal. Eu tô me referindo aos exclusivos lá para vocês, tá? Do canal lá da Apoia. Você consegue ouvir por lá? Consigo.
Maravilha, então. É isso aí, pessoal. Tá bom? Muito obrigado mais uma vez pela audiência, Ney. Obrigado aí pela sua participação mais uma vez, querido. Foi um prazer ter você aqui com a gente, tá bom, queridão? Então, foi uma satisfação também. Obrigado, hein? Vale a pena, hein? Vamos apoiar. Valeu, Ney. Um abraço pra você e até a próxima. Olá, meu irmão. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau, galera. Obrigado, hein? Valeu. Foi demais.